senhores telespectadores, estamos em Estremoz. Estremoz, cidade do Alentejo Central, 10 mil habitantes, uma população calma, com um rico património monumental que tem sido cuidado. E na minha frente, uma estátua num lago. Bom, é uma estátua de Saturno. Saturno é uma divindade mitológica que representa o tempo. E o tempo tem naturalmente a gadanha com que se ceifa as vidas. Tinha na outra mão uma ampulheta que já não existe. O povo simplificou as coisas porque aquele instrumento da gadanha que ele conhece, aqui também se usa a gadanha para gadanhar o cereal e portanto passou a chamar-lhe o Gadanhas. O Gadanhas. Todo este local passou a ser conhecido por o Gadanhas. Instalou-se aí uma pastelaria muito boa, vende uns pastéis, aliás deliciosos, passaram a chamar-se Gadanhas. Bom dia, minha senhora. Tem um Gadanha? Então pode-me dar um Gadanha? Ora, aqui temos o que é um Gadanha. É uma pequena cajada, eu já provei um, é delicioso, assim como os pastéis de Belém, os pastéis de feijão em Torres Vedras. Isto é o doce típico aqui desta cidade e é realmente muito bom. Perto da estátua do Gadanhas fica uma outra estátua, mas esta não é uma figura mitológica, é um português que eu ainda conheci, português quase do nosso tempo, o grande tenor Tomás Alcaide. Chegou a cantar em épocas sucessivas no Scala de Milão, que é a maior glória a que um cantor lírico pode aspirar. Depois, o governo italiano, nessa altura era o governo fascista, entendeu que para primeiras figuras no Scala tinham que ser italianos. Ele não se quis naturalizar, veio para Portugal, ainda cantou aqui há algum tempo, mas é claro, um cantor com a idade deixa de cantar. Nasceu nesta casa que fica aqui em frente, em 1901, no início do século, morreu em 1967, tinha ele 66 anos, e foi um cantor extraordinário. Existem em Estremoz 10 igrejas. Todas elas foram construídas com a ajuda do povo e algumas delas de grande importância. Isso dá uma ideia da religiosidade desta gente ao longo do tempo. É também aqui embaixo, na cidade, que se encontra o maior tesouro artístico de Estremoz, a Igreja do Convento de São Francisco. Isto é uma obra que demorou mais de 500 anos a fazer. Começou no século XIII, é fundado o convento, faz-se a igreja, certamente muito mais pequena do que isto, e depois, até ao século XVIII, constantemente houve obras de ampliação, de enriquecimento. Isto, de certo modo, surpreende, porque os franciscanos eram uma ordem pobre e a pobreza era uma das suas aspirações. Bom, aqui não há pobreza nenhuma, pelo contrário. Isto é de uma opulência e de uma grandeza surpreendente numa terra relativamente pequena, como era Estremoz no século XIII. A explicação é esta. Isto fica perto de Évora. E em Évora estava a corte, estavam os fidalgos, e nessa altura as pessoas entendiam que deviam deixar do seu testamento uma parte pro anima mea, quer dizer, para a salvação da minha alma. Pensavam que deixando um certo dinheiro para sufrágio dos seus pecados, que entravam mais depressa no céu. Eu não acredito que o dinheiro valha nada às portas do céu. Mas eles acreditavam. Então, gerações após gerações, e deu realmente este tesouro, está cheio de grandes obras de arte.
Outro monumento gótico é esta Capela dos Mártires. Segundo a informação do cronista Fernão Lopes, que merece toda a confiança, foi mandada construir pelo santo contestável Nuno Álvares Pereira para agradecer as vitórias que teve aqui no Alentejo. Ele era o fronteiro do Alentejo, quer dizer, o responsável pela sorte das armas aqui no Alentejo, que é onde a fronteira é mais perigosa. Segundo uma tradição, foi daqui de Estremoz que ele saiu para dar a Batalha dos Atoleiros, embora realmente essa tradição também é disputada por Souzel, e eu creio que aí Souzel terá razão. De qualquer maneira, ele está muito ligado a Estremoz. Foi daqui uma das bases que realmente teve uma importância enorme na decisão da guerra. Estamos agora no cimo do outeiro, onde o rei Dom Afonso III mandou construir o seu castelo e o seu palácio. Estou agora aqui no Museu Municipal Joaquim Vermelho, onde há uma coleção de barros, a melhor coleção que existe. São imagens de oratório, desde o século XVI, que as casas ricas tinham um grande oratório com muitas imagens ricas, estofadas a ouro. Depois, os caseiros também começaram a querer ter um oratóriozito que imitasse um bocadinho o dos senhores. A certa altura, tornou-se quase obrigatório, num lar alentejano, haver um pequeno oratório. Os ricos têm grandes, os pobres têm pequenos. Nesta sala, em várias vitrines, há figuras de presépio. Eu mostro esta, está ali a Sagrada Família. Os três reis magos, é curiosa a indumentária que lhes deram. Aqui embaixo, pastorinhos com as suas ofertas. Este é muito interessante, ainda acusa o gosto do século XVIII. Ainda hoje, aqui em Estremoz, ao gosto do presépio. Um outro templo muito notável é a Igreja Matriz. É do século XVI. Foi construída com o patrocínio e a ajuda material do Cardeal Rei Dom Henrique. É um edifício enorme, com características já do Renascimento tardio. Penso que ela foi construída já no lugar onde havia outra igreja, também de Santa Maria, da época de Dom Afonso III, porque é aqui na colina da Alcáceva, na colina real, que se juntam os edifícios mais importantes. Além
do Palácio Real está a Torre de Homenagem, está esta Igreja Matriz e está um edifício que se diz que era das audiências de Dom Dinis. É um edifício muito curioso, muito estranho. O edifício é este. Tem uma Galileia gótica e em cima vê-se o brasão municipal. Isso exclui a hipótese de ser uma sala de audiências do rei. O rei nunca poria o brasão do município numa sala onde ele presidia, mas sim o brasão real. Isto é contra a evidência. Tem uma torre e os únicos edifícios civis que tinham torre eram as câmaras. Portanto, penso que estamos perante a mais antiga Câmara Municipal de Estremoz. O brasão municipal é muito curioso, porque o que tem é uma árvore que é um termoceiro junto dos castelos. E há uma lenda, dizem que uns homens de Castelo Branco vinham fugidos à justiça do rei, que os queria castigar, e que chegaram aqui, não tinham sombra, até que encontraram uns termoceiros gigantes sobre os quais se abrigaram. Isto não tem sentido, porque não há termoceiros dessa altura, nem nunca houve. Portanto, é só uma ligação, julgo eu, entre a palavra Estremoz e a palavra termoço, uma semelhança. Mas fez surgir a lenda, já existia no século XIV, e esta antiguidade dá que pensar. Quanto aos homens que fugiram de Castelo Branco, isso pode estar relacionado com o drama que se deu em Castelo Branco, quando eles chacinaram os pastores da Covilhã. E o rei foi extremamente severo no castigo, e é possível que houvesse fugitivos de Castelo Branco. O edifício, no interior, tem uma magnífica sala gótica, das mais bonitas que há em Portugal. Está agora a ser utilizado para exposições temporárias. Nesta altura em que o visito, há uma exposição do pintor carvonista Ricardo de Paula. Bom, pintor interessante, um pintor que pinta os aspectos mais dolorosos da nossa existência. Estamos a ver é a Torre de Homenagem, que ocupa o centro do outeiro. É um soberbo edifício militar, tem 27 metros de alto, e chamam-lhe a Torre das Três Coroas. A coroa do rei Dom Afonso III, quem inicia a construção, seu filho, o rei Dom Dinis, quem deve ter feito o principal, porque a torre tem todo o aspecto das torres dionysinas, e depois a de Dom Afonso IV, o filho de Dom Dinis. Portanto, três reis que trabalharam na construção daquela torre. Quanto ao Paço Real, foi iniciado também por Dom Afonso III, mas depois de Dom Afonso III não houve rei nenhum, até Dom João V, até o ouro do Brasil, que não fizesse aqui obras. Portanto, não se pode dizer a rigor, isto é deste rei ou daquele. São naturalmente muito numerosos os episódios históricos importantes que se passaram aqui debaixo destes tetos. Isto tinha sido acabado de construir pelo rei Dom Dinis quando se dá a revolta do filho. Os nossos historiadores têm acreditado na lenda que se criou de que no fundo era uma questão de ciúmes. O filho tinha muitos ciúmes do irmão, o Dom Afonso Sanches, que era um homem superior, e dizia que o pai o queria substituir pelo irmão bastardo, não fora do casamento. Só é verdade que o rei tinha nomeado esse filho, Afonso Sanches, mordomo-mor. E mordomo-mor do reino
era um cargo que equivalia hoje a primeiro-ministro. E, de facto, Afonso Sanches governava tudo. Mas não é essa a razão da revolta, porque todos os documentos que temos da revolta mostram que é uma revolta das classes populares contra o poder aristocrático do rei. O próprio mentor da revolta, o que falava ao povo, que arrastava as multidões, é um homem chamado Gomes Lourenço, advogado, filho de um carpinteiro da Vila de Beja nessa altura. Sabemos que as tropas concelhias municipais estavam sempre do lado do infante rebelde contra o rei. Sabemos que em Alvalade, quando a Rainha Santa conseguiu apartar os contendores, as tropas do rei iam enfrentar as tropas do Conselho de Lisboa. Sabemos que o infante rebelde acabou triunfando em Santarém, num choque sangrento, porque as suas tropas eram muito mais numerosas que as do rei seu pai, que teve que se resignar e entregar ao filho as chaves do governo do reino. Portanto, este episódio da guerra, que vai de 1320 a 1325, deve-se integrar na série das lutas dos pequenos contra os grandes. Lutas que preenchem toda a primeira dinastia da história de Portugal. Mas é nessa altura que o rei Dom Dinis manda aqui o senhor bispo de Évora para dizer ao filho, dar-lhe bons conselhos, repreendê-lo e dizer-lhe que é feio, é pecado um filho andar a fazer guerra ao pai e desobedecer-lhe. Só que o Dom Afonso não gostou do recado e matou o bispo de Évora. Aqui. Isto era gravíssimo, porque é um sacrilégio sem perdão. Assassinar uma pessoa sagrada, mais a mais um bispo. Mas isto mostra até que ponto tinha chegado a exaltação dos ânimos. Um outro episódio que eu acho muito curioso é que foi aqui, neste passo, que o rei Dom Manuel entregou a um jovem escudeiro chamado Vasco da Gama os presentes que devia entregar a um rei da Índia se lá chegasse. Porque Vasco da Gama ia como descobridor, mas também ia como eventual embaixador. Sabemos que esses presentes eram coisas grosseiras. Acho que picheios de cobre, talvez caldeiros de cobre e cortes de fazenda que nós considerávamos muito boa para nós. Mas o pior é que realmente o Vasco da Gama chegou à Índia, nós não fazíamos ideia nenhuma do que era o luxo extraordinário dessas cortes asiáticas em que os nossos pobres tecidos eram misérias, e o rei não achou graça nenhuma aos presentes que lhe deram. Isso ia comprometendo a missão de Vasco da Gama, porque o Samorim de Calicut, que era o rei indiano que Vasco da Gama encontrou, entendeu que um rei que dava presentes tão pobres era com certeza um pobre diabo, era um rei sem importância nenhuma. É claro que isso serviu-nos lição, e depois nas outras viagens já os presentes tinham a categoria que deviam ter. O edifício foi tendo várias utilizações. Primeiro era realmente uma residência de férias. Os reis estavam em Évora, mas vinham muitas vezes aqui. Era também um belo sítio para vir caçar. Havia muita caça aqui na redondeza. Depois passou a ser um armazém de velharias, de coisas antigas, até que o Dom João V é o rei que se sucede à Guerra da Restauração. Há milhares de armas que já não servem para nada, e ele deu ordem para transformar estas salas num arsenal onde coubessem 40.000 espingardas. Mas depois vieram as invasões francesas, e os generais franceses olharam para isto, para que tanta espingarda? É que eles já não usavam aquele armamento que era antiquado, mas aquelas armas nas mãos dos portugueses podiam ser um perigo. Então os franceses disseram, façam um grande montão e pega-lhes o fogo. Arderam as armas todas, aqui dentro, e isto ficaram os edifícios escalavrados, chamuscados, parece que não serviam para nada, mas sempre serviam, porque quando veio as guerras entre os liberais e os miguelistas, fizeram aqui a cadeia dos presos políticos. Bom, os miguelistas
Meteram aqui os liberais, os malhados, eram pessoas horrorosas, péssimas, perigosíssimas. Meteram aqui todos, fechados a 7 chaves, e um dia, maior excitação, por qualquer razão, arrombaram as portas, entraram aqui dentro e mataram os presos todos. Parece que mais tarde a cena se repetiu, mas dessa vez ao contrário, com presos miguelistas mortos pelos liberais. Bom, foram páginas muito sombrias. O edifício acabou de ficar uma ruína, até que foi decidido fazer aqui uma pousada turística e, de facto, foi feita com todo o gosto, com todo o gosto. O mobiliário, sobretudo, honra os marceneiros portugueses. Eu tenho pena que nas outras pousadas não se tenha seguido este critério de fazer também uma exposição da mão de obra portuguesa, do jeito que os portugueses têm para a arte do mobiliário. Mas realmente o exemplo não foi seguido. Os quartos são com camas de dossel, há muitas peças antigas, de antiquários. Olha, há, por exemplo, aqui um quadro que representa a doença, a agonia da Rainha Santa, porque a pousada chama-se Pousada da Rainha Santa Isabel. Isso tem uma explicação, é que a rainha morreu realmente aqui. Hoje, o quarto onde ela expirou está transformado numa capela e é um culto permanente que se lhe presta. Santa Isabel é a Rainha da Paz. Acho que foi por isso que o povo a considerou santa ainda em vida. Quem é pela paz é santo, quem é pela guerra é criminoso. Estremoz não é só uma terra histórica, é também uma terra de futuro. Durante muitos séculos, o Alentejo era considerado o celeiro. O celeiro é para dar pão, portanto era proibido pôr lavouras que não fossem a do cereal. A lei das Marias, que falamos tanto, aplica-se apenas às terras que são para dar pão. Era proibido dar-lhes qualquer outro uso, porque o pão em Portugal foi sempre deficitário e, portanto, era proibido dar estas terras a outra utilidade. Isso acabou, cerca dos anos 50, começaram a surgir adegas corporativas que juntam centenas de agricultores e a riqueza hoje vem da terra, não através do pão, mas através do vinho. Eu vim acabar o programa aqui no posto de turismo com vinhos das marcas que os produtores locais estão a produzir. Há 20 adegas, há centenas de viticultores, há milhões de litros de vinho e o vinho é hoje a principal riqueza deste concelho. Eu não fui à adega nenhuma porque não quero distinguir nenhuma, mas aqui à minha volta estão vinhos de todas elas. Penso que esta imagem é uma bonita chave de ouro para acabar o programa.